versículo 1. Quando vocês encontrar, diga People's Church. Acho que ninguém achou, não. Vou esperar um pouquinho. Todo mundo encontrou? 1 João, capítulo 3, 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Amém? Gente, quando eu estava arrumando essa palavra, eu estava pensando, qual é o versículo que eu vou ler no começo, assim, para nós voltar e tal. E aí eu estava só, olhando no aplicativo mesmo, no meu celular, só olhando, pensando, pedindo a Deus. Daí eu vi esse versículo e eu falei, perfeito. Porque ele fala assim, como é grande o amor do Pai para nós. E como o seu amor é tão grande que a gente é chamado de filhos. Gente, muito simples, não tem nada especial. Mas eu achei que combinasse super com a tema de hoje, porque somos filhos de Deus e somos amados. Isso significa o quê? Quem aqui é pai ou tem filho? Vocês que têm filhos, vocês sabem como é que é o amor dos pais. Eu não tenho filho, então não sei. Mas eu imagino que vocês amam muito, muito, muito seus filhos. Que, tudo que você quer com seus filhos é um bom relacionamento. Que tudo que você quer com seus filhos é se relacionar com aquela criança, de acordar de manhã e falar, bom dia, meu filho, bom dia, minha filha. De poder falar, te amo, de poder dar aquele abraço, aquele cheirinho, aquele carinho. Estou certo ou estou errado? Obrigada. Então, gente, eu fiquei... É isso. Somos filhos de Deus. Tudo que queremos é... Tudo que Deus quer é se relacionar com nós. E é assim que eu cheguei a esse tema. Eu fiz um slide, gente, para ficar mais fácil para mim mesmo. Porque assim eu não vou me perder. Mas, gente, eu usei tradutor para traduzir para português, porque português não é minha primeira língua. Então, se tiver escrito errado algumas coisas, finge que está certo. Tá bom? A tema... Vamos ver se vai aparecer. Será? Se Deus quiser. Por favor, Deus. Tá, enquanto que a gente está esperando aparecer, vamos orar rapidinho para que Deus me ajude a passar as palavras e também ajuda vocês a receber o que Ele tem para falar, amém? Senhor Pai amado, queremos te agradecer, Senhor Pai, pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor. Senhor Pai, que essa palavra que você colocou no meu coração, Senhor Jesus, que você possa vir me ajudando, Senhor Jesus, a estar passando, Senhor Jesus, essa palavra para os seus filhos e que também, Senhor, você possa abrir a mente e abrir o coração dos seus filhos para estar recebendo, Senhor Jesus. Que nenhum de nós vá embora do mesmo jeito que chegamos aqui, Senhor Jesus, mas que através da sua palavra, através do seu amor, possamos ser transformados, Senhor Jesus, e que algo novo pode acontecer no nosso meio, Senhor Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aê, olha aí. Gente, a tema da pregação é a teoria do apego e relacionamento com Deus. Alguém já ouviu dizer sobre a teoria do apego? Aqui. Algumas pessoas... Assim, gente, eu estudo psicologia, então, para mim, eu ouço isso todo dia.
Mas eu fiquei pensando muito. Será que a teoria do apego tem a ver da maneira que a gente se relaciona com Deus? E eu fui pesquisando e eu vi que sim, tem a ver. Então, eu vou explicar para vocês o que é a teoria do apego. Pode passar para o próximo, por favor. A teoria do apego acontece quando uma forma de comportamento resulta em uma pessoa alcançar e manter proximidade com alguém, outro indivíduo, considerando mais apto a lidar com o mundo. Ou seja, a teoria do apego fala sobre a gente se relaciona com as pessoas. A maneira que a gente reage para as pessoas, a maneira que a gente ama as pessoas, a maneira que a gente conversa com as pessoas. Todas as maneiras de se relacionar com uma pessoa volta para a teoria do apego. As figuras de apego podem ser os pais, os tios, tias, avós, professores, qualquer adulto que é referência para uma criança, porque o seu estilo de apego é criado na infância. Então, o seu tempo, os adultos que você é exposto durante a infância são as pessoas que formam o seu estilo de apego. Tem 3 tipos de apego. Algumas pessoas falam que tem mais, mas a maioria das teorias fala que existem 3 tipos, que são o apego seguro, o apego evitante e o apego ansioso. O apego evitante é quando a gente fala sobre tudo sobre a maneira de a gente se relacionar. Mas eu vou criar o cenário para vocês. Uma criança que está em casa com os pais e todo dia a criança chega na mãe: mãe, brinca comigo. E a mãe fala: não, filha, agora não, mamãe está ocupada, brinca aí. Brinca aí sozinha, não tem como agora. Não tenho tempo, estou ocupada. Brinca aí com as suas bonecas. Ou um pai ausente, ou pode ser de várias coisas assim, onde que a criança se sente que não é importante, onde que a criança se sente que não tem valor, onde que a criança se sente abandonado, onde que a criança se sente que eles são ignorados, que eles são sozinhos e que eles não são merecedores de amor. E muitas das vezes, não é intencional que os pais fazem isso, realmente as pessoas ficam ocupadas e tudo isso. Porém, na mente de uma criança forma esse tipo de coisa, porque criança não entende, mamãe tem que trabalhar para eu poder comer. Criança só entende, mamãe não teve tempo de brincar comigo. Então, isso aqui é o que faz uma pessoa ter um apego evitante, em que você não entende que você pode ser amado. E, por isso, você também não sabe como amar. E, muitas das vezes, você pode até amar, mas você não se permita a demonstrar emoções, demonstrar o seu amor, demonstrar o seu carinho. Você se fecha muito, você não se permite Você não deixa as pessoas entrar, basicamente. Você fica evitando tudo. E o que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo? Alguém que tem um apego evitante, eles vão se identificar como cristão, eles vão falar: sim, eu tenho relacionamento com Cristo. Como todos nós podemos falar: não, sim, eu tenho relacionamento com Cristo, eu amo a Deus e tá. Porém, essa pessoa talvez pode ter dificuldade ou até resistir, experimentar verdadeiramente o que é o amor de Cristo. Por quê? Porque na infância deles, quando eles eram bebê, quando eles eram criança, o cérebro deles pegou a entender: eu não sou merecedor de amor, eu não posso amar, eu preciso ficar assim, porque é assim que é. Então, quando a gente cresce e a gente é adulto, a gente acaba sendo assim com as outras pessoas, com os outros adultos, porque é assim que a gente foi criado. Mas aí, quando a gente vai se relacionar com Deus,
muitas das vezes a gente se relaciona com Deus da mesma forma que a gente se relaciona com as pessoas. É igual o exemplo do amor de pai. Normalmente, acho que todos nós já vimos situação onde que alguém que cresceu com um pai ausente ou não teve pai, às vezes tem muita dificuldade de entender como assim Deus é meu pai, Deus me ama como pai. Muitas das vezes a gente tem muita dificuldade de entender o que é aquele amor de pai. Porque se você nunca teve aquele amor de pai na terra, como é que você vai entender o que é o amor de pai que Deus está querendo te dar? Porque você nunca sentiu amor de pai. Então, para você, é outra língua. Para você, você não entende o que aquilo é. Você não sabe identificar, isso que é amor de pai. E muitas pessoas têm dificuldade em aceitar aquele amor de pai por ausência de um pai na terra. E a mesma coisa, o apego evitante com a gente e relacionamento com Cristo. Porque a gente continua da maneira que nós somos, e a gente fala muitas das vezes, mas é assim que eu sou, é assim que Deus me criou, é assim que eu sempre fui e é assim que eu vou ser. E muitas das vezes a gente não vem a entender que, na verdade, podemos sair disso aqui e podemos trabalhar, como é que ele fala? Podemos ser de outra maneira, através do amor de Cristo. Mas primeiro precisamos aceitar o amor de Cristo. Aí é tipo, como é que eu faço isso? Porque se o meu estilo de apego está falando que eu não sei aceitar o amor, como é que eu vou aceitar? Aí parece que é bem complicado, né? Mas vamos falar sobre isso mais para frente. Mas eu quero que vocês façam um autoanálise durante esse tempo. Se você se identificar com os apegos, presta atenção para você poder ver como que você pode quebrar isso na sua vida. Pode passar para o próximo. Ela é rápida, gente, ó. O próximo, apego ansioso. O apego ansioso nasce quando um pai ou mãe são muito dramáticos ou quando estão bem demais em um dia e o outro estão brigando. Nesse caso, a criança se sente que também tem que fazer todo o drama para ter o amor. Acontece ainda quando ela é educada de um jeito em que fica sendo condicionada. Ou você faz isso, ou a mamãe não vai gostar de você. Gente, acho que isso é o estilo de apego mais comum. O apego ansioso. Principalmente com isso, eu acho que todo mundo já ouviu da sua mãe, do seu pai, ou até um pai falando para o filho. Não, filho, você tem que fazer assim, assim, senão a mamãe vai chorar. Não, filho, você tem que fazer assim, assim, senão a mamãe vai ficar muito triste. Não, filho, se você não fazer assim, mamãe não vai ficar feliz. Gente, na mente de uma criança, isso é eu preciso ser perfeito, senão minha mãe não vai ser feliz. Na mente de uma criança, eu não posso ser mal comportado. Eu não posso cometer um erro, senão minha mãe não vai sobreviver. Os meus pais vão morrer se eu fizer isso. Porque, gente, é criança, né? Criança faz na cabeça deles, tudo é vezes 10. Para nós, a gente fala para a criança, não, filho, se você fazer isso aqui, mamãe vai ficar muito triste. A gente não vê, o mal nisso. A gente pensa, a criança aí vai fazer o que eu preciso. Mas, gente, isso aí é o que forma o apego ansioso na criança. E como que isso encaixa com o nosso relacionamento com Cristo? Quando a gente crescer, virar adulto e a gente tem um apego ansioso, a gente acaba sendo uma pessoa que, quando as coisas não estão indo da maneira que tem que ser, quando as coisas não estão indo da maneira que a gente esperou na nossa cabeça, porque pessoas com apego ansioso acabam sendo muito perfeccionistas.
Então, tudo tem que ser de um jeitinho certinho. E tudo tem que ser nessa hora, nesse tempo. Tudo tem que ser alinhado. E quando as coisas não estão indo da nossa forma, a gente fica com raiva. A gente começa a ficar emburrado. A gente começa a ficar estressado. E aí, como que isso funciona com o nosso relacionamento com Deus? Porque, gente, o tempo de Deus é diferente do que a nossa. O tempo de Deus é muito diferente do que a nossa. Olha, Deus pode falar para Temi agora: minha filha, se prepara que você vai casar. Ela... Ele pode falar: minha filha, se prepara que você vai casar. Ela: amém, recebe em nome de Jesus. Se ela tiver o apego ansioso e ela falar: Deus falou que eu vou casar. Então, essa data do ano que vem é o meu casamento. Porque Deus falou que eu vou casar. Daí vai passando o tempo. Cadê o noivo? Não chegou. Cadê o marido? Nem contatinho não tem. Aí, como é que faz? Aí, quando vê, chegou a data lá. Chegou a data que a ansiosa colocou no calendário, meu casamento. No dia do casamento, ela acordou, o lembrante começou a tocar, seu casamento. E não tem casamento. Não tem nem noivo. Por quê? Porque Deus falou, você vai casar? Então ela vai casar. Mas talvez ela vai ter 40 quando ela casar. Tá repreendido mesmo. Quero isso para você. Talvez ela pode, talvez não vai ser naquele dia que ela quer, não vai ser na hora que ela quer, no momento que ela quer. Deus falou, vai acontecer. Isso é certeza, porque Deus, ele é um homem da palavra. Ele falou, vai acontecer, não importa. Mas pode ser ano que vem, pode ser no próximo. Só Deus sabe quando que vai ser aquilo que ele falou. E aí a pessoa que tem o apego ansioso fica como? Começa a ficar com raiva, chateado. Aí eu não sei de vocês, eu já tive um momento assim, que você vai pro seu quarto e você fala: Deus! Que isso, Deus? Parece que você sabe aquele jeito, com raiva, você briga mesmo com Deus. Deus! Só que, não aguento mais. Ela tá olhando assim, acho que você nunca fez isso. Eu acho que o meu apego é um apego ansioso, já deu pra ver, né? A minha mãe é a dramática. Essa aqui. Gente, é assim. Aí depois, como é que a gente faz? A gente fica murmurando, reclamando, questionando tudo que Deus quer fazer. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa diferente, quando Deus fala para você: minha filha, eu quero que você pegue todas as suas malas, arruma tudo e vai para a Irlanda. Que lá você vai fazer grandes coisas. Aí você chega na Irlanda, você trabalha 12-hour shifts. Você tem um chefe falando na sua cabeça, um chefe te maltratando, é frio, tudo é sofrimento, só chove. E você pensa: Deus, que plano é esse? Que é isso? Não é isso que você falou que ia ser? Não era assim? Que plano é esse? Era isso que você quer para a minha vida? Sim, a resposta é sim. É isso que ele quer para a sua vida. Porque lá naquele trabalho onde que o chefe está te maltratando, talvez você vai mudar a vida de todos os trabalhadores lá. Porque lá naquele lugar que está frio e você está trabalhando debaixo da chuva 12 horas por dia, talvez é lá que Deus vai te ensinar as maiores lições da sua vida. Gente, Deus, ele tem um plano atrás de tudo. Mas às vezes, principalmente quem tem um apego ansioso, não quer entender isso. Não quer entender que é assim. Porque tudo tem que ser perfeitinho do meu jeito. Porque tudo tem que ser da maneira que eu planejei na minha cabeça. Porque
Tipo, eu sempre fui muito bonzinha minha vida inteira. Eu sempre fiz tudo certinho e sempre deu certo, então agora tem que dar certo. Gente, relacionamento com Deus não é assim. Infelizmente, eu queria que fosse, porque eu tenho esse estilo de apego. Isso é o meu estilo, ó. Eu falo verdadeiramente. Nossa, meu sonho, se as coisas fossem tudo do meu jeito, mas não é. Principalmente quando é as coisas de Deus. Principalmente quando é Deus planejando, quando é Deus ordenando, quando é Deus colocando as coisas no lugar. Aí que é totalmente oposto da maneira do que a gente quer. E aí, são essas coisas que refletem um relacionamento com Deus de quem tem as características de um apego ansioso. Ok? Agora, temos o próximo, o apego seguro. O melhor estilo de apego para ter. Eu estou trabalhando para chegar nesse nível. Se você já chegou nesse nível, ou se você tem esse estilo de apego, parabéns. Por favor, depois me procure para você me ensinar. Please. É assim, o apego seguro é aquele em que você tem uma referência interna positiva, você aprendeu a se identificar o que é bom para você, o que você gosta, o que você não gosta, quem faz bem para você, quem não faz bem. Você sabe exatamente o que é bom e o que é ruim para você, e você sabe identificar na hora. Você não tem nenhuma dúvida sobre nada. Onde ele teve oportunidades de ver... Ai, pulei uma parte. Esse adulto teve um lar onde o pai respeitava a mãe e vice-versa. Não necessariamente isso... Gente, todas essas características que formam esse estilo de apegos, não necessariamente é tipo sólido, tá? Onde ele teve oportunidades de ver cenas de amor, de carinho, onde os filhos tinham a vez também para falar, ou não se sentiram sufocados, ou quando os seus pais te orientavam, inspiravam, mas também colocavam limites e disciplinavam. Isso faz com que uma pessoa cresce para ser um adulto com um estilo de apego seguro. Gente, eu amo estatística, tá? Aí eu fui pesquisar no Google qual é a percentagem de pessoas no mundo inteiro que tem o apego seguro. Fiquei surpresa, gente. Gente, eu falei, nossa, tem esperança. É entre 60% e 70% das pessoas no mundo têm o estilo de apego seguro. É muito alto, não é? Eu não esperava. Eu falei, gente, acho que tem alguma coisa no meu ciclo de apego. Nossa, eu não esperava ser tão alto, mas eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. Mas deu esperança para mim. Aí, gente, o apego seguro, quem tem um estilo de apego seguro, o seu relacionamento com Deus talvez pode aparecer assim. Deixa eu ver. Eu só vou ler. Então, aqueles que não estão nem ansiosos e nem evitando sua relação com Deus, essas pessoas, em vez disso, parecem permanecer constantemente conectados a Deus, através de altos e baixos em suas vidas, e a sua relação com Deus parece estável e integrada. Esses são os padrões característicos de um apego seguro. Então, quem tem o estilo de apego seguro, pode vir tempestade, pode vir o que for, aquela pessoa não vai reclamar, não vai murmurar, aquela pessoa vai continuar firme nas promessas de Deus, aquela pessoa vai continuar com fé, vai continuar acreditando aquilo que Deus falou, vai continuar crescendo, indo firme. Porque você já viu, tipo, às vezes, quando a gente está passando por dificuldade, parece que a gente meio que afasta de Deus. A gente meio que começa a ficar longe, assim, porque as coisas estão difíceis. Aí a gente começa a se afastar, se afastar, se afastar. Quem tem o estilo de apego seguro, normalmente, se as coisas estão difíceis, eles não vão afastar, eles vão continuar permanecendo, vão até chegar mais perto. Porque eles são seguros naquilo. Eles entendem que eles são merecedores de amor, sim. Eles entendem que não importa o que eles fizerem, eles não vão ser abandonados. Eles entendem que não importa o que acontecer, que Deus vai continuar do lado deles. Eles entendem todos esses aspectos. Porque eles sabem que, independente, Deus é do meu lado. Então, eu vou estar do lado dele.
Isso aqui é tipo, eu acho que isso é esse estilo de apego, a maneira que ele se relaciona com Deus, eu acho que é tipo a visão que a gente tem quando a gente pensa relacionamento com Deus, aquele cristão, aquela pessoa firme na igreja. E eu acho que muitos de nós, a gente até se vê e fala, não, eu sou desse jeito. Assim, que independente do que acontece, eu continuo firme, eu continuo permanecendo, eu continuo persistindo, nada me abala, nada me faz cair, porque eu tenho Deus. Mas muitas das vezes a gente não é assim. Pelo menos eu falo de mim, tipo, eu tento o meu máximo ser assim. Mas às vezes o meu estilo de apego toma conta, a minha carne toma conta e eu começo a voltar para trás, eu começo a me distanciar, eu começo a sair dos planos que Deus ordenou para a minha vida. Por quê? Porque eu estou com medo, porque eu errei, eu pequei. Então, significa que eu não sou merecedor do amor que Deus tem para mim. Então, eu vou tomar um passo para trás. Porque, contei uma mentira para minha mãe, pequei. Ai, meu Deus, eu sou hipócrita. Eu não sou merecedora de pegar o microfone e pregar aqui. Vou tomar um passo para trás. Ai, fiz isso. Não sou merecedora não sou capaz, vou tomar um passo para trás. E a gente vai fazendo isso. Quando a gente vê, a gente está tão longe, que parece que não está vendo nem na frente, assim, tipo, como que eu chego de volta onde que eu estava antes? Como que eu consigo chegar lá de novo? Porque a gente vai tomando passo para trás, se permitindo que os nossos estilo de apego toma conta, se permitindo que as coisas que foi qual a palavra em português? Conditioned. O que é? As coisas que a gente foi condicionados a acreditar desde a infância, a gente deixa que esses pensamentos tomem conta. E aí a gente esquece dos planos de Deus, a gente esquece do que a palavra de Deus fala, a gente esquece o que Deus fala para nós. Pode passar para o próximo, por favor. Então, gente, como que podemos fortalecer? Pode voltar um pouquinho. Surpresa. Como que possamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus? Eu coloquei aqui 3 passos para ter um relacionamento saudável. Eu coloquei no Google, gente. Como ter um relacionamento saudável? Tipo, eu não coloquei com Deus, nada assim. Só coloquei como ter um relacionamento saudável. Aí apareceu um negócio que eu achei interessante, que estava falando como a gente pode criar laços saudáveis com uma pessoa. Só que era 12 passos, 12 negócios. Aí eu falei, gente, se fizer todos os 12, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Então, eu vou escolher 3. Mas eu achei muito interessante, porque ele estava falando como criar relacionamento saudável com pessoas. Só que, por cada ponto, tinha o que voltar para a Bíblia. Tinha, tipo, alguma coisa na Bíblia que relacionava com aquilo que estava falando de como criar relacionamentos saudáveis. Daí, eu fui olhando e vendo. E aí eu falei, tá, como que a gente pode saber se o nosso relacionamento de Deus está sendo afetado pelo nosso estilo de apego? Porque talvez, gente, eu não sei da vida pessoal, espiritual, não sei do relacionamento de Deus de todos, mas é possível que talvez o seu estilo de apego não afete o seu relacionamento com Deus de maneira nenhuma. É muito possível, mas também é possível que não. Então, eu pensei, como que a gente pode saber se o nosso estilo de apego está trabalhando dentro do nosso relacionamento com Cristo? Gente, eu escrevi em inglês, não sei porquê, então vou traduzir aqui. É assim, temos a nossa sabedoria da Bíblia, o que a gente sabemos da Bíblia, o que é doutrina, e temos a nossa sabedoria pelo que vivemos, o que é as experiências que passamos. Quando esses dois se juntam, quando esses dois estão, como é que fala? Não alinhados, desalinhados.
quando eles são desalinhados, quando o que você sabe, por causa do que você viveu, e o que você sabe, por causa de doutrina, por causa da Bíblia, não está alinhando, é porque o seu relacionamento com Deus não desalinhando. Está trabalhando, o seu estilo de apego está trabalhando no seu relacionamento com Deus. Isso que eu quis dizer. Como assim? Eu fiquei meio atrapalhando. Isso, essa palavra. E como assim? Por exemplo, a Bíblia nos fala que Deus nos ama, que somos os filhos deles. A gente sabe que pai ama filho mais do que tudo. A gente sabe disso. É escrito na Bíblia várias vezes. Todo mundo sabe disso. Doutrina. Mas a experiência da sua vida te fala que você não é merecedor de amor, que você não vale nada e que se você não for perfeito em tudo que você faz, você não merece. Você tem que tomar um passo para trás. Você tem que se excluir. Você tem que ir lá para o cantinho e esconder. Porque é isso que a experiência da sua vida te ensinou. E é isso que você sabe pela experiência da sua vida. Então, esses dois não estão alinhando. Tem o lado onde que você não é merecedor de amor e tem o lado onde que a Bíblia fala que você é filho de Deus e que você é merecedor de todo o amor. Aí, como que esses dois fatos... Esse aqui é fato, o do filho, mas esse aqui não é fato. Como que esses dois fatos se alinham? Como que esses dois fatos estão, trabalhando por um só propósito? Não dá certo. Porque é uma coisa contradicting o outro. Não dá certo. E é assim que possamos saber se o nosso estilo de apego está afetando o nosso relacionamento com Cristo. Então, é para cada um depois, quando você for para sua casa, sentar e avaliar, faz um autoanálise e ver o meu estilo de apego. Qual é o meu estilo de apego primeiro? E será que o meu estilo de apego está trabalhando, está afetando o meu relacionamento com Cristo? E como que eu posso melhorar isso? Agora, os 3 passos de como que nós possamos fortalecer o nosso relacionamento com Cristo. Primeiro, fonte de vida. Gente, Jesus ele falou assim, que a primeira vez que a gente nasce é de um humano, é das nossas mães, a gente nasce e a gente tem vida. E aí essa lista aí estava falando que uma das primeiras coisas para relacionamento é fonte de vida. O relacionamento que você teria com sua mãe, com seu pai, ou que for, ou também, alguém alimentando aquilo que te dá a fonte de vida. Alguém te dando comida, te dando água, coisas que alimentam, que ajuda você a viver. Isso ajuda você a criar relacionamento com alguém. Aí eu falei, interessante, por quê? A Bíblia fala que a gente nasce novamente, que a gente nasce por uma segunda vez. E aí, quando a gente se converte, quando a gente dá a vida para Cristo, o Pedro ele falou que a gente se tornava bebês de novo, bebês em Cristo, que a gente começava do começo, era uma nova vida, tudo era novo. Igual um bebê. Quando o bebê nasce, aquele negócio pequenininho e tem que cuidar, e eles vão crescendo. Aí, quando você vê, eles estão sentando. Aí, quando você vê, estão andando. Não, primeiro eles engatilham. Depois, quando você vê, eles estão engatilhando. Depois, eles estão andando. Quando você vê, eles estão comendo. Depois, eles estão falando. Depois, estão correndo. Depois, estão indo para a escola. Depois, estão se formando. Depois, estão casando. É tudo muito rápido. Eles vão crescendo e desenvolvendo. E a mesma coisa nós com o nosso relacionamento com Cristo. A gente entrega a nossa vida para Cristo. A gente são bebês. A gente nasce de novo. E a gente vai desenvolvendo, crescendo. Mas a gente precisa aproveitar aquela fase. Eu acho que
Não sei, gente, se tem alguém que é bebê ou não é, ou sei lá, não sei. Mas é tipo, a gente precisa sempre estar lembrando daquela fase de bebê, de criança, que possamos sempre, igual a Bíblia nos fala, para ser como criança. Para a gente sempre estar voltando para aquele começo, aquele primeiro amor, aquele primeiro carinho. Uma criança é totalmente apegado aos pais. Olha a roupa aqui. Sentada no colo do pai é o conforto dela. É onde que ela se sente mais seguro, é onde que ela está feliz da vida. E é a mesma coisa que a gente sempre tem que estar voltando. Sabe por quê? Gente, eu sou grande, eu tenho 21 anos. Pergunta para minha mãe. Ontem à noite mesmo, eu, no meio da noite, fui lá no quarto dela, deitei do lado dela na cama. Gente, a gente sempre tem que estar voltando para aquilo e voltando para aquele negócio onde que você pode ser uma criança, um bebê nos braços do seu pai. E isso vai fortalecer o seu relacionamento com Cristo. Porque a gente come o nosso corpo físico, a gente come, somos alimentados, mas também somos alimentados pela palavra de Deus. Voltando para a palavra, lendo tudo de novo, entendendo, tudo isso ajuda nós a ter um relacionamento mais profundo, mais forte com Cristo. O segundo... coloquei aqui. O 1 Pedro 2:2. Seja como criancinhas recém-nascidos, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo deles, vocês possam crescer e ser salvos. Amém? O segundo ponto, eu coloquei sem substituições. Gente, na lista que eu falei antes, essa lista estava falando que, para criar um relacionamento saudável com alguém, você precisa criar um relacionamento sem substituições. Da mesma forma, tipo, a minha mãe é minha mãe. Eu amo ela como mãe. E qualquer pessoa que aparece na minha vida, eu também posso te amar. Por exemplo, a minha tia está sentada do lado dela. A minha tia apareceu na minha vida. Eu amo minha tia. Eu amo ela muito, 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 muito. Porém, o amor que eu tenho para minha mãe não muda por causa do amor que eu tenho para minha tia. O amor que eu tenho para minha mãe sempre vai permanecer. O amor que eu tenho para minha tia, eu tenho, vai permanecer também. Porém, nada tem como substituir o amor que eu tenho para minha mãe, porque ela é minha mãe. Eu amo ela. E é assim que a gente tem que ser com Deus. Porque, eu escrevi aqui uns pontos. Gente, laços fortes, relacionamentos fortes são exclusivos. São exclusivos. Um casamento é exclusivo, é você e aquela pessoa. Ninguém mais vai entrar no meio para substituir o seu marido ou sua mulher, o que for. É exclusivo. E Deus, Ele quer ser exclusivo, Ele quer ser reconhecido. Ele quer que a gente apegue a Ele e Ele quer que a gente, se apega a Ele e somente Ele. É isso que Ele quer com a gente. Ele quer que Ele quer entrar, Ele não quer que a gente substitua Ele por nada, por absolutamente nada. A gente não tem como confundir mais ninguém com Deus. A gente não tem como confundir mais ninguém e mais nada também. Porque eu acho que hoje em dia existem muitas distrações também, onde que o tempo que a gente poderia estar orando, lendo a Bíblia, passando com Deus, saiu um novo episódio da série no Netflix, vou assistir. Aí depois, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, não tenho tempo para ler minha Bíblia mais. Mas para assistir a série a gente tem tempo. É todas essas coisas assim. Ele não quer ser substituído. Ele não quer que você coloque nada ou ninguém no lugar dele. Ele quer ser primeiro lugar. Ele quer ser exclusivo com você. Então, a gente precisa crescer e formar esse relacionamento com Ele para que possamos estar relacionando com Ele de uma maneira em que é somente Ele, de que Ele é de primeiro lugar.
E o mais tempo que a gente passa com Ele, o mais que fica difícil a gente querer substituir a presença dele ou o tempo dele com qualquer coisa, porque a gente é acostumado com aquele amor, de ouvir a voz dele, o toque dele, tudo aquilo. Ok? Aí tem o versículo que a Bíblia fala, mais ou menos sobre isso, que fica em João, capítulo 10, versículo 27 até 30. Fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu os dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Amém? Então, possamos ver, gente, que ninguém pode tirar nós de Deus e nem Deus de nós. Amém? E o terceiro e último ponto, gente, é que precisamos ter a mente mútua com Deus. O que significa? A gente precisa pensar igual Deus pensa. A gente precisa ter os mesmos modos de pensamento que Ele tem. Pessoas que têm relacionamentos fortes, relacionamentos íntimas, eles começam a pensar da mesma forma. Tipo, muitas opiniões, muitas das maneiras que minha mãe ou minha família pensa, eu também tenho os mesmos pensamentos. Porque a gente se relaciona todo dia, a gente está junto todo dia, então a gente tem o mesmo pensamento. Igual um casal casado. Muitas das vezes, um casal, eles vão ter o mesmo modo de pensar, porque eles estão o tempo inteiro juntos e os pensamentos deles se alinham. E é isso que faz com que o relacionamento deles seja forte e firme, certo? Então, muitas das vezes, as pessoas nos relacionamentos, eles sabem o que a outra pessoa está pensando, mesmo antes deles falar. Você já viu alguma situação onde que você está com uma pessoa, um amigo, sei lá o quê, e aí acontece alguma coisa e você já olha rapidão para aquela pessoa, porque você já sabe o que eles estão pensando, e você já quer ver a reação deles, porque você já sabe qual vai ser? É assim, gente. A gente tinha que ser assim com Deus também. Que, tipo, de a gente ter a mente mútua com Deus, de a gente mudar, de a gente querer mudar para ser mais parecido com Deus. E o mais tempo que a gente passa com Deus, o mais tempo que a gente passa na palavra, o mais tempo que a gente passa se relacionando com Ele, da mesma forma de um relacionamento com o ser humano, a gente vai começar a pensar igual a Ele. E aí, quando a gente começa a ter a mente mútua com Deus, aí que começa a mudar o nosso caráter, nossa identidade, as nossas respostas espontâneas. Todas essas coisas que é de nós e não tem como mudar, quando a gente começa a ter a mente mútua com Deus, essas coisas começam a mudar. Porque aí a gente começa a entender que o que Deus tem é maior, que os planos dele é maior e o que precisamos fazer para poder viver dentro do plano dele. Quando a gente pensa da mesma forma que Deus pensa, aí se torna mais fácil para nós fazer o que Deus planejou para nós fazer nessa terra. Amém? Gente, acabou. Aqui é rapidinho. Tá quase... Ih, não acabou. Aqui é rapidinho. É, tipo... Era um ponto que eu achei muito interessante, na verdade, que tem a ver com a mente mútua. Quando a gente pensa da mesma forma que Deus pensa, na Bíblia, em hebraico, eles colocaram como essa palavra aí, que está escrito, eu acho que é pronunciado poema, mas eu não sei direito como pronunciar, que significa poesia. E a poesia hebraica, na verdade, não era uma rima de sons, como para nós, assim, poesia normalmente é rima de sons. Mas
a poesia hebraica não era uma rima de sons, era rima de pensamentos, que eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, que legal, porque, tipo, faz tudo sentido, né? Porque quando a gente pensa em poesia, a gente pensa numa coisa muito bonita, aquela rima de sons e palavras bonitas. Mas o que é mais bonito do que isso? Para os hebraicos, poesia era rimas de pensamentos. E aí, um exemplo de uma rima de pensamentos é esse aqui, em Salmos 96, versículo 4, que fala: o Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Isso era um exemplo de poesia. Na verdade, Salmos inteiro, quase o Salmos inteiro, é um exemplo de poesia para os hebraicos. Porque era o quê? Era pensamentos iguais dos pensamentos de Deus e os pensamentos do homem. Ou seja, o Davi e todas as pessoas que ajudou a escrever os Salmos. Então, eu achei muito interessante isso, porque imagina se os nossos pensamentos rimavam com os pensamentos de Deus. O tanto que ia ser lindo. O tanto que o som ia ser tão lindo, ia ser muito bonito. Se os nossos pensamentos ficavam rimando com os pensamentos de Deus, ia ser uma coisa assim, tipo, parecendo água, assim, flutuando. Vocês não imaginam desse jeito? Eu achei muito, muito bom. E é através do apego dos nossos pensamentos que a gente se torna uma mente mútua com Deus e a gente pode criar essa poesia lindo, tendo a mente mútua, tendo esse tempo com Deus. E é isso, gente. Agora sim acabou. Eu queria, antes de acabar, eu queria que a gente orasse. E se tiver alguém aqui que já identificou qual é o seu estilo de apego e você identificou, você acha que isso está afetando o seu relacionamento com Cristo, ou se tiver alguém aqui que não tem muito relacionamento com Cristo e quer ter relacionamento com Cristo, ou já tem e quer melhorar, ou quer mudar o seu relacionamento com Cristo, quer melhorar, quer mudar o seu estilo de apego para algo melhor, você quer se relacionar com Cristo, com as pessoas de uma maneira melhor, eu queria orar por vocês. Eu queria pedir a ajuda da minha mãe, o pastor Kesley, quem puder ajudar a orar para as pessoas, mas eu queria que vocês viessem receber a oração, porque, gente, o poder da oração é incrível. Não tem nada que Deus não faz sem... Não tem nada que Deus não faz através da oração. A gente pode, sim, acreditar que Deus ele pode mudar uma coisa que a ciência vai falar, isso é o seu jeito, isso é você, esse é o seu estilo de apego e esse é o seu jeito. Mas Deus, ele vai além da ciência e ele pode mudar o nosso estilo de apego, ele pode mudar o nosso jeito de se relacionar, ele pode mudar o nosso caráter, nossa identidade, ele pode mudar todas aquelas coisinhas que nos atrapalham e ele pode nos dar algo melhor. Então, eu queria que vocês viessem aqui na frente, queria que o grupo de louvor cantasse uma música e que vocês possam receber essa mudança que Deus quer dar na vida de vocês. Amém?